Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Doc Dicas e hoje a gente vai falar sobre auditoria eficaz. O que seria uma auditoria eficaz? Então seja você lá pertencente de uma norma ISO 9001, uma 17025, ISO 14000, seja lá qual for a ISO, que você vai atender no mercado, é muito importante que você esteja alinhado de onde veio a sistemática e a formação das suas auditorias. Existe uma norma que ela cobre todas as outras normas em relação a esse tema, que é a ISO 19011. É a norma que forma os auditores dentro da prática, dentro das suas boas práticas, melhor dizendo. E dentro dessas boas práticas, algumas coisas que são fundamentais na ISO 19011 que ela traz para a gente, está relacionada ao quê? Revisar e avaliar a eficácia das suas tratativas, das suas competências, dos seus processos, para que você possa buscar sempre aquele processo de melhoria contínua. Então, como é que eu vou fazer que isso possa se tornar uma realidade? Eu vou criar controles operacionais, eu vou criar indicadores de processo, vou fazer algumas avaliações durante a minha performance do dia a dia para que eu possa ter essa visão externa de como que está acontecendo tudo dentro da organização. O que mais que eu posso fazer? Eu posso determinar a extensão do cumprimento dessas normas, seja a ISO 9001, seja qual for a norma, eu vou através dos procedimentos vigentes fazer toda a extensão desse desenvolvimento. Além disso, eu vou buscar o quê? Maior controle com a ISO 19011. Vou ganhar alguns controles sobre existências de ativos da empresa. Então são os padrões que eu vou mandar calibrar depois, os equipamentos que eu preciso fazer as tratativas, as manutenções, as linhas de processo, as linhas de produção de repente numa indústria, todo e qualquer tipo de equipamento que possa evidenciar a qualidade do serviço ou do produto final que será comercializado pela organização. Ainda falando um pouquinho dessas diretrizes da 19011, a gente tem a questão do nível de confiança, o grau de confiança que é determinado pelas tratativas que a norma nos conduz. Dentre elas, as informações que são relativas ao escopo da empresa, aquilo que ela realmente é o core dela, aquilo que ela vai entregar para o cliente final. E com isso, conhecendo bem esse core, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma avaliação de riscos e principalmente um mapeamento de oportunidades que a empresa pode ter com tudo isso. Continuando, falando sobre as auditorias eficazes, eu tenho três tipos de auditoria. A auditoria interna, que é muito chamada de auditoria de primeira parte. A auditoria de primeira parte, ela tem aquele contexto onde eu faço o quê? Eu estou me preparando para uma auditoria externa ou até mesmo de uma certificadora. Então, o objetivo dessa primeira auditoria é, ao passo que eu vou implantando a norma, eu vou monitorando durante os meses, com todos esses indicadores e processos que a gente já criou nos outros vídeos que vocês foram orientados, para que de forma eficaz você tenha um relatório final do conteúdo, do resultado dessa auditoria, para lá na frente você poder dar suas devidas tratativas. A segunda forma de auditoria que existe é o que a gente chama de auditoria de segunda parte. A auditoria de segunda parte são as auditorias externas, mas ainda não é a da certificadora. A auditoria de segunda parte são aquelas que eu contrato, de repente, aí uma organização para vir me auditar, de repente alguma coisa que não são auditores internos da empresa, não são colaboradores, mas ainda não é a certificadora. E por fim, nós estamos falando também da auditoria de terceira parte, que realmente quando você já implantou todo o seu sistema da qualidade, gerou a consciência dos seus colaboradores, houve todo esse engajamento dentro da sua organização e aí você se sente preparado para chamar lá de repente um Inmetro, uma BNT, uma SGS, enfim, são dezenas de órgãos certificadores ou de repente que trabalham com acreditação, dependendo da norma que você vai atender, que possa realmente ir lá na sua empresa, na sua organização e tirar o que a gente chama de foto daquele momento. Então eles vão lá e vão realmente verificar se dentro do contexto do sistema de gestão da qualidade está ok e também do sistema técnico da organização, aquele que você vai um pouquinho mais a fundo, está falando realmente de uma tecnologia que faz com que aquele produto ou serviço possa ser entregue na ponta para o cliente. Vale a pena lembrar que quando dois ou mais sistemas de gestão da qualidade fazem parte da sua organização, como por exemplo uma ISO 9001 em conjunto com uma ISO 14000, a gente chama isso de auditoria combinada.
Então eu posso comunicar isso quando eu for submeter minha documentação ao Inmetro, à BNT, ou seja lá qual for a certificadora, e eles vão fazer o quê? Ter a preocupação de enviar auditores que tenham esse escopo de conhecimento também, para poder cobrir toda essa auditoria que a gente chama de combinada. Existe também uma outra situação que é a auditoria conjunta. Essa é uma situação bem adversa, bem difícil de acontecer, mas é quando duas ou mais organizações de auditoria auditam uma organização. Ou seja, eu contratei duas empresas externas que vão fazer uma auditoria conjunta e me distribuir um relatório final dessa auditoria para eu poder realmente aí dar as devidas tratativas e buscar um processo de melhoria contínua. Falando de escopo de auditoria e pontos fortes de atenção, uma coisa que eu quero deixar uma mensagem bacana que é relacionado à auditoria e o tratamento dela relacionado ao escopo. Quando você vai lá para a norma 19.011, você vai ver que no item 3.14 ele vai te dar uma orientação bem bacana com relação ao escopo. Afinal, de repente você trabalha numa organização que cria diversos produtos ou serviços, mas não são todos eles que você quer realmente buscar essa certificação. Então, muitas vezes isso não é claro para as pessoas. Fala assim, a empresa tem ISO 9001, a empresa tem ISO 17025. E a pergunta é, mas será que é para todos os produtos? Será que são para todos os serviços? Então, não necessariamente, tá, pessoal? Aliás, é muito comum que você tenha na organização uma pequena parte dentro do escopo que é acreditado ou certificado pela ISO e uma grande maioria, ou pelo menos uma parte igual, que não tem essa necessidade, que o mercado não exige e a empresa não precisa buscar essa certificação. Então a gente tem que ficar antenado com isso e eu gosto muito de trazer assim algumas frases que são bem interessantes para buscar esse engajamento nosso e de toda a equipe. Então Philip Crosby, que é um empresário norte-americano muito conhecido na área administrativa e também na área da qualidade, dizia o seguinte, que a qualidade é de graça. As coisas sem qualidade é que custam muito. Então vale muito a pena realmente a gente investir um tempo no planejamento, buscar entender o que é o escopo da empresa, o que é o core da empresa, onde realmente vai poder atrair um mercado não só de qualidade para o cliente, mas também buscar um recurso financeiro para a empresa. Bom, planejamento da auditoria. Estava falando ainda há pouco o quanto é importante investir nessa parte. E quando a gente fala em planejamento, isso é importante em todos os momentos dentro da nossa empresa. O planejamento ele deve ser muito minucioso, pessoal. E para ser minucioso, é óbvio que não dá para a gente fazer sozinho. Não adianta a gente ter lá um gerente da qualidade que tem um conhecimento aprofundado e deixar só na mão dele a decisão de todo um escopo da qualidade. É importante que estejam todos engajados, participando para que, de fato, cada um possa dar a sua contribuição para o produto final. O envolvimento da direção também é uma coisa assim, imprescindível. Afinal, são eles que dão o foco da empresa para que o restante da organização possa seguir. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve, costumo dizer. E nada melhor do que a alta direção para nos indicar qual será esse caminho. Por fim, o comprometimento do time, né, pessoal? Então, a gente sabe que buscar esse engajamento nem sempre é fácil. Então, a gente precisa criar dinâmicas, precisa criar algumas situações mais atrativas para buscar esse conhecimento, esse engajamento do pessoal, trazendo esse conhecimento e mais do que isso, né? Mostrando para eles a importância do pedacinho que cada um faz, o que vai construir naquele resultado final do seu produto ou do seu serviço. Com isso, você vai conseguir implantar a norma, vai começar a fazer as suas auditorias internas, vai buscar suas não conformidades, suas evidências positivas, negativas, vai começar a fazer suas tratativas, criar seus planos de ação e vai começar a ver toda uma organização se movimentar em pró do quê? Da qualidade, do cliente, que é o foco de tudo. Quando a gente fala de foco na melhoria contínua, a gente está falando o quê? De um processo de auditoria que tem o objetivo de não só tirar aquela foto do momento, mas também buscar as melhorias em cada um dos seus processos. Os processos dentro de uma empresa, eles normalmente estão escritos dentro de uma instrução de trabalho, de um procedimento, e aí é muito interessante a gente ter essa conexão. Será que aquilo que eu escrevi é aquilo que eu faço? Não adianta eu escrever uma coisa tão bonita que eu falo, olha que maravilha, né? É um trabalho fantástico, mas se lá na frente eu não faço isso.
Aí de forma alguma eu vou poder realizar realmente uma análise crítica do meu processo para eu poder fazer essa gestão da melhoria contínua que a norma nos pede. Fala, puxa vida, quanto trabalho, vou ter que mexer com tanta gente, buscar tanto engajamento, um desafio de meses. E quais são as vantagens de tudo isso? As vantagens de tudo isso é poder garantir e consolidar a implementação do sistema. Afinal, se eu quero ter lá o selo da ISO, eu preciso de fato atender as regulamentações que eles nos passam. Eu costumo dizer o seguinte, né? Se a gente não conhece a regra do jogo, como é que a gente vai poder ganhar? Então a gente tem que conhecer muito bem essa regra do jogo, saber aquilo que a gente pode, o que a gente não pode fazer. E aí fica até a dica para quem estiver lendo a norma, com dois termos que são fundamentais. Vocês vão ler normalmente em cada requisito que você pode ou que você deve. E aquele que você deve, pessoal, você não pode deixar de lado. Você tem que seguir as regras do jogo. O que mais que você consegue coletar de benefícios? A garantia da qualidade. Então, quando você tem um ambiente de produção enorme, que você tem uma linha lá que vai soltando uma série de produtos ou serviços, imagina que só você vai mensurar essa qualidade no final do mês. Possivelmente, se você perdeu um monte de recurso, perdeu dinheiro, perdeu tempo, e ainda por cima deixa o pessoal muito desanimado. Então, se você tiver realmente uma conexão de não só a gestão da qualidade, mas o controle da qualidade sendo ativo naquele momento, é uma vantagem enorme, porque você consegue corrigir as coisas de uma maneira muito mais ágil. Outra questão que é muito importante, que às vezes a gente tem essa perda dentro da organização, é a comunicação, né, entre a equipe, entre os colaboradores. E quando a gente faz uma gestão da qualidade, a gente tem esse objetivo de fazer a comunicação de uma maneira mais assertiva, distribuindo essas informações para toda a organização, tendo todos o olhar para o mesmo foco, o cliente. Outra questão interessante que a gente pode promover dentro das vantagens que a auditoria interna nos traz é a identificação de problemas operacionais. Muitas vezes a gente que está acostumado lá dentro de uma linha de produção, a gente entende que aconteceu um desvio, vai lá, quer resolver rapidinho e continuar trabalhando. Isso às vezes pode parecer interessante, mas no fim das contas isso pode ser uma situação negativa para a empresa. Porque se você não sabe onde você está cometendo seus desvios, você não aplica realmente métodos que possam trazer essa melhoria de forma definitiva. Então é muito importante que você tenha uma solução, de repente um software, alguma coisa que não seja burocrático, né? Tem aquelas questões que muitas vezes você quer tratar rapidinho, mas precisa documentar, não pode abrir mão disso. E tem outras coisas que você tem um desvio mais complexo, que você vai ter que dar uma tratativa mais robusta, vai usar um método de análise de causa, um diagrama de Chikawa, uns 5 porquês, rodar todo o ciclo PDCA. Então vejam que são dois cenários diferentes. Eu tenho desvios, que eu preciso tratar de uma forma robusta, e tenho desvios que eu posso tratar de uma forma mais simplória. No entanto, nunca posso deixar de documentar. Apontar oportunidades de melhorias. Eu vejo muitas pessoas falando dos riscos que a empresa tem. Ah, tem risco disso, tem risco daquilo. E quantas oportunidades? Afinal de contas, o empresário que está lá na outra ponta, ele também tem interesse em recurso financeiro. Então a gente precisa entender quais são as oportunidades mediante os riscos que a gente está encontrando. E com isso, de repente, né, fomentar reuniões com a alta direção para poder apresentar essas situações para toda a equipe, para que possa gerar o quê? Gerar novas oportunidades para a empresa. E por fim, pessoal, para fechar o vídeo de hoje, outra situação que a gente pode considerar como uma vantagem na auditoria interna é o engajamento que você vai perceber acontecendo naturalmente. A gente sabe que há pessoas que são mais céticas, que têm alguma aversão, de repente, a mudanças, mas no geral, quando chega lá no final, você percebe que foi uma coisa incrível. Todos se engajaram, todos os colaboradores se envolveram, começam a se conhecer melhor, começam a entender o quanto que cada um faz e que representa para a empresa e até mesmo para o cliente. E por fim, estarem com esse mesmo objetivo dentro da organização, né? Não cada um pensando de uma forma diferente. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, pelo vídeo de hoje. Sigam nosso canal no YouTube, o Instagram, ative o sininho e veja nossos vídeos que a gente tem lançado periodicamente que pode ser importante para você. Um grande abraço.